Então, boa noite, pessoal. Vamos seguir no nosso estudo com paciência, perseverança. Não fomos dormir essa noite. Estamos aqui, né? Apesar do frio, vamos seguir no nosso estudo, na nossa prática, que é sempre bom dar uma nutrição para a mente, para o coração na semana, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui para a gente fazer as preces iniciais, depois a meditação. Então, leitura do texto. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratica seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Grupema, conceda-me os Cides. 오, 얼겐일기 양산 배마의 게살던 보라 연생적이 너그름네 배마의 전내 제스드라 골드 간드로 맘페 골 지지 제스 단드르기 진지 럽지 제스 선 Guru Bema Siddhi Ho Jai Jin Jan San Pema Gesar Dum Pula Yan Seng Chugi No Drum Ne Pema Junne Jesudram Urdu Kandro Mampe Kor Ji Jesudandru Ki Jinji Lamchi Jesu Sam Guru Bemoi Siti Ho Urjayi Nibjan San Pema Gesar Dompula Yanseng Jogi No Drupne Pema Junne Jesu Dram Urdu Kamro Mampe Gur Shiji Jesu Dandru Ki Jinji Lamchi Jesu Sam Guru Vema Siddhi Om. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam Lajam Chubardu Dani Chap Suchi Dagi Jing So Jim Peso Nanchi Drola Pinchi Sanje Drupar Shok Sanje Chodam Sochi Chonam Lajam Chubardu Dani Chap Suchi Dagi Jing So Jin Pe So Nan Chi Dro La Ping Chi San Je Dru Par Shu San Je Jo Dan So Chi Jo Nam La Jan Ju Bar Du Dan Ni Cha Su Chi Dagi Jing So Jin Pe So Nan Chi Dro La Ping Chi San Je Dru Par Shu. Fazendo essa prática em posição confortável, lembre de deixar a coluna ereta, os ombros relaxados, o olhar à frente, os olhos semicerrados. Vamos trazer a mente de volta ao momento presente, acompanhando o fluxo natural da respiração. E
ao mesmo tempo percebendo o equilíbrio dos lumes. Mente presente, clara, sã, nos auxiliamos que naturalmente a energia do corpo se estabeleça de forma equilibrada. O elemento ar, o elemento terra, o elemento fogo, o elemento ar, água, também o elemento éter. Na sequência, nós podemos ver a força, a firmeza da terra, perceber em nós o relaxamento do elemento água, o calor do elemento fogo, a expansão do elemento ar e o brilho do elemento éter. Quando inspiramos e exalamos, percebemos os longos se equilibrando. Tente manter a calma, a tranquilidade e soltar quaisquer pensamentos, imagens, distrações que venham. Deixe-os partir como nuvens no céu. E siga ancorado, observando a energia e o fluir da respiração natural. Vamos seguir em silêncio, seguindo com a prática, energizando o corpo, clarificando a mente.
Tudo bem, pessoal. Seguir para a nossa leitura. Hoje a gente completa, né, esse capítulo 10 que é bem longo, né? Cultivando valores internos essenciais. A gente viu no começo foi a paciência, a tolerância. Depois, na semana passada, tinha o contentamento e a autodisciplina. E agora, hoje, nós vamos para a generosidade, na página 175. Eu acho que vale a pena dizer algumas palavras sobre o valor da generosidade. Ela que é a expressão externa natural de uma atitude interna de compaixão e gentileza. Quando se deseja aliviar o sofrimento e promover o bem-estar dos outros, então a generosidade, em forma de ação, palavra ou pensamento, é esse desejo colocado em prática. É importante reconhecer que essa generosidade não se refere apenas à doação no sentido material, mas à generosidade do coração. Como tal, está intimamente ligada à virtude do perdão. Sem a generosidade do coração, o perdão genuíno é impossível. Os textos budistas clássicos descrevem a generosidade em quatro tipos de doação. Primeiro, a doação de bens materiais. Segundo, a doação de proteção, que significa livrar os outros do medo, dar-lhes segurança, tratá-los com honestidade e desinteresse. Terceiro, a doação de conselhos espirituais, o que implica oferecer conforto, interesse e conselhos que apoiem o bem-estar psicológico e emocional dos outros. E o quarto, a doação de amor. Um ponto importante que se deve ter em mente desde o início é que em qualquer uma dessas quatro doações nunca devemos pedir nada em troca. Ao contrário, a prática deve ser sempre feita a fim de beneficiar o destinatário. Se nossa motivação estiver de alguma forma ligada à busca de benefício próprio, isso não será generosidade genuína. Os textos budistas clássicos também enfatizam a necessidade de termos discernimento ao nos engajarmos em ações de generosidade. Além de garantir a profundidade de sua motivação, eles discutem a necessidade de se estar ciente de contextos específicos em que a prática da doação poderá não ser apropriada. Doar de forma desproporcional ou doar algo a alguém no momento errado poderia provocar mais mal do que bem ao destinatário. E claramente há alguns itens, tais como venenos ou armas, que são, por sua própria natureza, impróprios para doação. Se o que doamos puder ser utilizado para prejudicar os outros, o princípio da compaixão exige que evitemos fazê-lo. Além disso, esses textos enfatizam a necessidade de termos a certeza de que estamos doando em respeito ao destinatário e não por um sentimento de soberba. Um ato de generosidade genuína honrará a dignidade do destinatário. Acredito que todas essas são instruções úteis que devemos manter em mente. Muito bom, isso é bem importante, né? A gente lembrar. A generosidade é algo que se paga em si, né? Então, quando você oferece algo, você não espera nada de ninguém. Então, é alguma coisa incondicional, assim, não tem uma condição que você quer ser reconhecido, ou quer que o outro mude o comportamento, ou quer que o outro seja de uma outra forma. A gente vai oferecer porque a gente sente que aquilo é o melhor para a pessoa. E aí a gente tem que perceber o que que é bom para oferecer também. Não dá para oferecer qualquer coisa. A gente tem que ver o que que realmente vai poder ajudar o outro no mundo dele. Às vezes a pessoa quer dar um livro de budismo e que pode não ser bom, entendeu? Então é melhor a pessoa não fazer isso. Então ela pode encontrar o que que no mundo do outro vai fazer bem para ele. Então o que que a gente está, a ideia nossa, né?
é ajudar a pessoa a andar, a ficar bem, a ter um equilíbrio emocional, ter uma harmonia, uma situação que possa melhorar para ela. E aí eu vou tentar olhar, fazer esse, vamos dizer assim, é um esporte mesmo, né? Olhar nos detalhes, nas nuances, como é que eu posso ajudar aquela pessoa de verdade? Então, eu tenho que estabelecer uma linguagem que faça sentido para o outro, não alguma coisa que faça sentido só para nós, sabe? Não é fácil. Aquilo que a gente fala, a gente um pouco é abdicar dos nossos referenciais e entrar no mundo do outro, né? Isso também é generosidade, é ser generoso, né? Soltar as suas verdades, né? O seu mundo de conceitos, referências, né? Então, dá uma abertura para entender o outro no mundo dele. E aqui é bonito que ele fala, né? Então, a gente pensa, quando fala em generosidade, a gente pensa numa doação material, geralmente é isso, né? E aí ele está falando, doação material é uma, né? O segundo tem doação de proteção, livrar os outros do medo, dar-lhes segurança, tratá-los com honestidade e desinteresse. Então, isso, imagina, é uma coisa muito boa, né? A pessoa se sente segura, né? Ela sente assim que ela está sendo tratada de uma forma honesta, franca, né? Depois, doação de conselhos espirituais, que implica oferecer conforto, interesse e conselhos que apoiem o bem-estar psicológico e emocional dos outros. Então, nessa hora é você fazer aquela escuta qualificada, amorosa, né, sem julgamento e falar de uma forma gentil, como é que eu posso ajudar o outro, né, que a pessoa saia melhor do que quando te encontrou, né? Então, isso é importante também. E por final, doação de amor. Isso aqui, esse ele coloca ali, ó. Você pode fazer em termos de corpo, fala e mente, em três níveis. Não é só a questão de corpo, né? Você pode falar e você pode também visualizar também alguma coisa positiva, emanar para o outro. Quando a gente faz metabávana, por exemplo, né? Que o outro seja feliz, que ele se libere do sofrimento, você também está doando do seu tempo, está doando da sua energia, né? Você está se oferecendo ali. Mas o mais importante é que seja desinteressado, no sentido de não esperar algo em troca. Daí isso é generosidade genuína, né? Então a generosidade, ela é algo que se paga em si. Então eu fico feliz de ser generoso. Não é que eu sou generoso para poder receber alguma coisa. Reconhecimento, amor, respeito, qualquer coisa do outro, né? É aquilo. A gente tem que oferecer para o outro, né? Para que o outro fique bem. Porque tem muita gente que faz a generosidade para a ela mesma se sentir bem, né? Então, às vezes a pessoa faz isso, não. Eu estou me sentindo culpado, vou doar, fazer uma doação assim. Isso. Então, daí não é o caso. Ô, Gabriel, até o seu Remy aqui em Joinville, ele tem um projeto, né? Acaba sempre ajudando uma aldeia indígena, né? Não é um projeto do SEB, mas acaba que o SEB, né, de certa forma, apoia essa aldeia. E daí, nas primeiras vezes que ele conversou comigo, enfim, ah, não, vou ajudar, vou contribuir. Daí, no final do ano, a gente foi lá na aldeia, eu apareci assim com 50 presentes para crianças embrulhados, sabe? Presente de Natal, embrulhado em papel de presente. Esse o Remy olhou assim, tipo, ah, Yolanda, obrigada, né? Mas daí ele falou assim, em outras palavras, mais ou menos isso, né? Mas que a gente tinha que olhar para o que eles realmente precisavam, né? E talvez com aquele dinheiro podia ter comprado arroz, feijão, enfim, tabaco que eles usam lá para cerimônia. E eu fui naquela onda do Natal, né? Vamos doar presente. Tem criança lá. Acredito que as crianças devem ter aproveitado, né? Espero eu, mas realmente é uma completa falta assim de conseguir abandonar mesmo os nossos referenciais e olhar um pouco para a necessidade do outro, né? Porque eu fui no embalo de Natal. É isso mesmo, é. A gente entra naquela paisagem, é isso aí. E às vezes, por exemplo, né, Yolanda, você já viu, às vezes você quer dar um presente para alguém, é difícil às vezes. Às vezes você pensa assim, cara, o que que a pessoa precisa? O que realmente vai ser útil? O que que vai ser bom mesmo, né? De verdade, assim. Às vezes a gente
fica pensando, nossa, o que eu gostaria de ganhar, mas não necessariamente é o que o outro vai gostar, o que o outro precisa também, né? É, E aqui é. ele fala também uma coisa importante que é não é auto de doação também, coisas que não sejam boas, arma, veneno, né, droga, sei lá, o que for, álcool, né, aquela coisa assim de, eu vou fazer uma doação, eu dou 1 litro de cachaça para uma pessoa que tem dependência, né? Não é o caso. Então, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho que perceber isso. E aí vem as nuances também, né? Tipo assim, uma pessoa que é viciada em chocolate, a gente vai dar muito chocolate para ela também, isso vai ser bom, não é? Então, é Uhum, tudo difícil, assim, não é uma coisa simples, vamos dizer assim, preto no branco. Tem muitos meandros, né? Muitas nuances ali. Sempre bom a gente ir com calma ver o que realmente vai ajudar. E mesmo você pensando isso, tendo essa intenção, a gente não sabe como é que vai reverberar depois. Isso é outra uhum, coisa. Então, as consequências das ações a gente não consegue controlar, porque muitos fatores assim, né, envolvidos. Então, o mais importante é que a nossa intenção seja pura, o mais pura possível, né? Não é perfeita, mas cara, eu quero ajudar aquela pessoa. Agora, dentro da minha compreensão, dentro das minhas possibilidades, da minha habilidade de ajudar, esse é o meio hábil que eu acho que é o melhor. uhum, Então, aí eu ofereço. E vem mesmo naquela história que a gente estava falando lá, eu ajudo a pessoa que está pedindo ou não ajudo, né, Diego? É a mesma coisa, volta naquela história. Então, o que que eu posso doar? Eu posso doar respeito, doar amor, doar segurança, doar franqueza, dignidade. Eu posso doar isso para a pessoa? No sentido de considerar ela como um ser humano, alguém que tem valor. Então, se eu puder olhar ela dessa forma, também é uma doação, é uma gentileza, né? uhum, Talvez muita gente não tenha esse olhar. Então, a gente não ficar acometido pela soberba, pelo orgulho, pela arrogância de alguém que tem, alguém que sabe, alguém que está melhor e que vai dar para o outro, né? Não é o caso. É uma coisa muito natural, assim, espontânea mesmo, né? uhum, Coisa como se fosse assim entre amigos, assim. Você vai lá, se oferece lá um pouco de amendoim, dá um suco de laranja, qualquer coisa que você tiver, entendeu? Então você oferece aquilo natural de coração, né? uhum. Então vamos seguir na página 176. Caridade e filantropia. Há alguns anos eu participei de um painel de discussão interessante em Nova York sobre o tema filantropia. No que se refere aos atos de caridade, na minha opinião, as áreas mais prementes são aquelas da saúde e da educação. A saúde é essencial para a dignidade humana e para o bem-estar, mas os recursos necessários para a moderna assistência à saúde estão simplesmente indisponíveis para muitas pessoas no mundo. A educação fornece os meios pelos quais as pessoas podem adquirir as habilidades e a desenvoltura necessárias para escapar da pobreza. A caridade é particularmente enfatizada nas religiões abraâmicas, nas quais a doação aos necessitados é considerada uma obrigação religiosa importante. Frequentemente me impressiono com o trabalho de caridade, muitas vezes feito por instituições cristãs, realizado em países em desenvolvimento. Nós, tibetanos, especialmente durante os difíceis primeiros anos de nosso exílio, fomos destinatários dessa generosidade e sentimos seu benefício direto. No Islã, a esmola ou zakat é considerada um dos 5 pilares que cada pessoa devota deve praticar. E no judaísmo também a caridade é considerada um componente essencial da prática religiosa. Mas a caridade não beneficia apenas os destinatários. Da parte dos doadores, o que poderia ser mais gratificante do que saber que, através de sua ajuda, muitos outros, pessoas com verdadeiras necessidades, foram beneficiados. Para aqueles que já são ricos, acumular ainda mais riqueza não lhes trará nada realmente significativo, a não ser que façam bom uso dela. Até um bilionário tem o estômago do mesmo tamanho do que o de qualquer outra pessoa.
e o número de casas em que alguém pode viver é limitado. Depois de um certo ponto, mais luxo e extravagância não tem nenhum efeito sobre o nível de conforto de uma pessoa. No final, a riqueza torna-se apenas uma série de números no papel ou na tela do computador. Além do mais, se uma pessoa se preocupa com princípios morais ou em manter um senso de decência básico, entregar-se a um estilo de vida de excessos diante de toda a pobreza que existe no mundo pode ser problemático. É mais ou menos como alguém fazer uma refeição com uma sensação de desprezo na frente de um mendigo que está morrendo de fome. Uma imagem forte, né? Mas é isso aí mesmo. Felizmente, hoje em dia, em muitas partes do mundo, existem pessoas notáveis que compartilham suas enormes riquezas com os necessitados e os pobres por meio de suas atividades filantrópicas, especialmente nas áreas da saúde e da educação. Eu já mencionei Bill e Melinda Gates, que, através de seus trabalhos de caridade, dedicam-se muito aos outros. Também conheço pessoalmente o maravilhoso trabalho de Pierre e Pamela Omidyar, que contribuem com uma parte substancial de suas riquezas para ajudar os outros. Sempre expresso meu apreço pela generosidade com os necessitados do mundo quando encontro essas pessoas. Portanto, mais uma vez, faço meu apelo a todos aqueles que estão em posições de riqueza semelhantes, para considerarem seriamente compartilhar seus recursos com os outros através da filantropia. No entanto, não são apenas aqueles extremamente ricos que precisam pensar com seriedade sobre a doação. Mesmo para aqueles com recursos limitados, uma atitude de generosidade tem enormes benefícios, abrindo seus corações e trazendo uma sensação de alegria altruísta e conexão com os outros. Oferecer bens materiais é uma forma de generosidade, mas podemos permear todo o nosso comportamento de generosidade. Sermos gentis, atenciosos e honestos em relação aos outros, fazermos elogios e darmos conforto e conselhos quando necessário, e simplesmente compartilharmos nosso tempo com alguém. Todas são formas de generosidade e não requerem qualquer nível especial de riqueza material. E a gente precisa ressaltar aquele ponto, né, que a gente às vezes comenta que existe uma carga negativa se a gente vem com uma visão mais antiga, convencional, né, da filantropia, do assistencialismo, que é quase que uma visão meio patriarcal, uma coisa assim meio colonialista, sabe? De você chegar com a verdade, chegar com o alimento, né? Meio que um processo civilizatório, assim, sabe? Uma coisa assim, né? Catequizando os índios. Então, a gente pode ter essa visão, sabe? Daí não é o caso, né? A gente não vê que isso seria uma generosidade genuína. Mas, se você puder oferecer daquilo que você tem, isso é muito bom, né? Todo mundo tem algo que pode oferecer, e não precisa ser riqueza. Você pode ter livros que já não usa mais e que podem ser úteis para outras pessoas, né? Ou a gente fazia aqui no SEB, a gente pegava pessoas que iam doar livros, a gente levava esses livros no sebo e aí trocava no sebo por livros que faziam parte do Dalai Lama, do Shagdu, né, do Thich Nhat Hanh, e a gente pegava e montava a biblioteca no SEB. Então, isso é uma maneira, né? A generosidade também, não só na questão de doar materialmente, mas de doar o seu tempo, doar serviço, né? Se fizer um voluntariado assim de coração também, aquilo vai ser bom, pode ajudar as pessoas, se oferece também. Mas se a pessoa, vamos dizer assim, que ela ganhe 10.000, vamos supor, uma família, será que ela consegue tirar R$ 500 para fazer uma doação? Né? É só a gente pensar o que que é útil, o que que é possível fazer, né? Então a gente para e pensa. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, 1.500, R$ 2.000, ela consegue tirar 5, R$ 10 para poder doar?
E daí, se aquilo não tem como, então ela pode doar o tempo dela, ela pode ajudar as pessoas, como a gente via lá também, lá no Caminho do Meio, né? Naquela comunidade carente vizinha também, que tinha a Dionísia, que estava sempre lá, era uma pessoa que tinha dificuldade. No começo foi muito ajudada, assim, ela mesmo quis sair daquilo, né? Ela tinha problema de alcoolismo, né? Então ela era uma pessoa, assim, complicada. E aí ela viu o que que ela estava fazendo com a vida dela, e ela viu crianças sofrendo. E ela resolveu juntar uma turma e começou a Casa da Sopa. E aí, nesse lugar, agora, ela sustenta muitas crianças. Então, ela cuidava das crianças, ela transformou ela mesma, né? Para ajudar essas pessoas. E é uma coisa, assim, grande. Uma comunidade carente que conseguiu outros recursos se estruturar. O SEB lá de Viamão, né, do Caminho do Meio, ajudou bastante para ir energia elétrica, para chegar esgoto, né, o saneamento adequado, para ter ruas, né, para ter uma infraestrutura básica, né, para aquela vila, era quase como um bairro, e aí apoiou a Casa da Sopa, especialmente na conexão com a Dionísia, né? Então todo mundo vai ter algum exemplo assim na nossa própria vida. A gente vai ver e coisas que foram bem, coisas que não foram tão bem. E no geral é isso, quando a gente não enxerga o outro no mundo dele, às vezes a gente leva uma coisa que a gente acha que deveria e que não necessariamente é o melhor, né? Eu me lembro assim de quando eu era adolescente, né? Eu estava no grupo de jovens. Eu me lembro de uns dois ou três episódios que eles não foram legais assim. A maioria foi bem, né? Quando a gente ia tentar fazer essas incursões por pessoas que tinham mais dificuldade, seja numa creche, ou seja num asilo, ou seja, né? Pessoas em situação de rua. Mas assim, às vezes você não está bem equilibrado, né? Não tem um grupo, você não está, como é que eu vou dizer assim, habilitado para aquilo, aquilo pode não sair bem, como ele fala aqui, né? Então pode não ser o caso de fazer. Então, eu me lembro, assim, uns dois ou três episódios que eu senti, assim, que aquilo, sabe, foi meio forçado, assim, não foi bom. Mesmo as pessoas, tanto quem estava recebendo quanto quem estava querendo oferecer, estava meio, assim, destoante, né? Então, é muito importante a gente perceber, não forçar nada, perceber aquilo como for uma coisa natural, né, espontânea, que seja amorosa. Então, perceber a energia do momento, assim, né? Porque senão pode ir meio atravessado. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Né? Então, é muito bom que a gente possa seguir fazendo o melhor que a gente pode, né, de doação. Vocês acreditam em algum projeto? Vai lá e ajuda, apoia, né? Como a gente apoia aqui o Sukhavati, tem o Medita Criança, então tem muitas crianças que são beneficiadas aqui em Quatro Barras. Antes era uma escola, depois duas, três, agora são quatro escolas de crianças que meditam, né? Se eu não me engano, é de 7 a 14 anos, uma coisa assim, meditam toda semana. Então tem uma professora que vai lá e ajuda elas a fazerem um pouco de meditação. Aquilo ajuda a acalmar elas, elas aprendem uma técnica simples, mas que é efetiva. Diminui a ansiedade, evasão escolar e assim por diante, né? E daí tem um apoio nisso. Ah, tem o Orgânico Zen, daí também a gente apoia. E daí outras pessoas também vão receber. Aí do Orgânico Zen surgiu o projeto das mães lá. Daí eles levam uma comunidade de mães, né, que eu acho que é o AMES, e levam a cesta de orgânicos para elas. Então as pessoas que já fazem um apoio, né, vamos dizer assim, bem direto. Uma outra coisa que eu lembrei aqui também do Sukhavati que o pessoal tem feito, tem a meditação para os dependentes químicos. Então, tem várias comunidades aqui próximas, tem pelo menos três que eu me lembro agora, na estrada, né, do Sukhavati, ali da Campininha, da Estrada Graciosa, e tem essa da comunidade do Perpétuo Socorro, que o pessoal do Sukhavati vai lá e oferece meditação. O Lama já esteve lá, o Bruno vai recorrente, então as pessoas vão lá e ajudam eles,
que estão em uma situação assim de vulnerabilidade, que estão se reconstruindo, e para eles eles sentiram que aquilo era bom. Um pouco de meditação e também é natural, assim, vamos dizer, não está forçando nada. Ofereceu, faz uma coisa leve, uma coisa que ajude, seja de benefício para os outros, né? Então a gente vai tendo que sentir assim o que cada um acredita, né? Então, é bom, a gente se sente bem de poder apoiar, né? Materialmente ou em termos de serviço, né? Em termos de prática também, né? A nossa prática também é uma oferenda, né? A gente oferece material, a gente oferece serviço, mas a gente também pode oferecer a nossa prática, né? Então, quando a gente senta em meditação, a gente faz um metabávana, isso tudo vai reverberar nos outros, né? Começa aquela cadeia no nosso entorno, né? Pessoas que nos circundam ali. Muito bem, se vocês quiserem falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Mas com relação a oferecer conselho espiritual também, acho que tem que ter muito cuidado, assim, né, Gabriel? Porque, enfim, precisamos se colocar numa posição também de, quem sabe, né? Eu vou te dar um conselho aqui, né? É, Não, essa palavra pode ser difícil, assim, né? Às vezes eu estou querendo pregar, né? Uma coisa meio proselitista, que parece que eu quero converter o outro a alguma coisa. Isso daí também não é bom, né? Na verdade, isso é péssimo. Mas a questão maior é assim, é a gente, como é que eu vou dizer assim, ó? É você oferecer bons conselhos, assim, não é uma coisa, como é que eu vou dizer assim, de sentir-se superior, sentir-se especial, sentir-se um padre, um pastor, um lama, não é isso. É uma pessoa comum que também faz prática, que também tem sentimentos, que também tem desafios. E aí, como é que lida com as dificuldades? Então, a gente pode compartilhar nossa experiência, compartilhar nossa vivência com o outro, se o outro estiver receptivo para aquilo. A gente muito tem que perscrutar, ver como é que está a mente do outro, o que que o outro está precisando. Mas a gente pode falar, né? Então, a gente vê alguém que está numa situação mais delicada emocionalmente, a gente pode sentar e conversar, né? É natural, o ser humano faz isso, né? Como se fosse um abraço, assim, né? Um carinho, um afeto, um acolhimento, né? E você não precisa falar nada, às vezes o próprio silêncio amoroso, afetuoso, já é curativo, né? Ou às vezes você pode lembrar de coisas simples, uma música, pode se lembrar de um filme, né? De um livro, e aquilo pode ajudar a pessoa, né? Eu atendi uma moça, 19 anos, se eu não me engano, também, e ela estava muito chorando, recorrente, muito ansiosa, e aquilo vinha de uma questão, assim, da família dela, que ela tinha se separado, há um ano estava casada, aí se separou, e aí ela estava numa situação, assim, uma crise, né, do ciclo de vida dela. E aí, assim, a gente vai conversando, vai sentindo, vai acolhendo, né? Às vezes a pessoa ela vai para o médico, vai direto já achando que é para receber uma medicação, né? Daí a gente sente que não necessariamente é o caso, faz parte. Então, eu senti para falar para ela assim, olha, é natural que você esteja chorando. Se não tivesse chorando, que era o problema, não é? É normal, faz parte, é um luto, é uma experiência ali, né, agora. E daí a gente foi conversando, daí eu até me lembrei, aquilo fez sentido para ela também. Eu falei, olha, que tal você não assiste o Divertidamente? Ela perguntou, já tinha assistido esse filme? Ela falou, eu já vi. E ela até animou assim nessa hora. Eu falei, então, aproveita para ver de novo agora. Porque lá naquele filme a gente quer sempre parece que estar alegre. Lembra que a alegria queria fazer tudo. A gente comentou já aqui, né? E aí ela não dá espaço para tristeza, sendo que a tristeza é uma emoção natural, faz parte.
É uma forma até de um amadurecimento, a gente ouvir que a tristeza está ali. É natural do ser humano, né? E aí, claro, acionar a rede de apoio. Aí a mãe estava ali perto, a mãe também se sensibilizou, ficou, vamos dizer assim, percebeu o que que é a questão. Claro, né? A gente pode ajudar ela, dar um fitoterápico, um passiflora para ajudar ela a se acalmar nesse momento. Mas a rede de apoio, ressignificar a experiência, olhar de uma outra forma, isso pode ser muito útil também, né? E daí a gente compartilha, assim, como é que eu vou dizer? De uma forma espontânea, como se fosse alguém da nossa família, assim, a gente tenta ajudar, né? A gente vai tentando fazer o nosso melhor. Muito bem, alegria em doar, para completar aqui, então, na página 179. Eu acredito que um aspecto importante da prática da generosidade é o de se alegrar. Na tradição clássica indiana, há um costume de dedicar os atos de generosidade para um objetivo altruísta maior. Isso ajuda a garantir que o ato de generosidade não seja cego ou dominado pela parcialidade ou preconceito, mas sim direcionado para o bem maior de toda a humanidade. O costume da dedicação também permite que o doador possa se alegrar no ato da doação. Alegrar-se em doar é muito útil, uma vez que nos torna mais inclinados a nos envolvermos em atos similares de bondade e caridade no futuro. A grande coisa sobre doar é que não só beneficia o destinatário, mas também traz profundos benefícios ao doador. E quanto mais se doa, mais se tem alegria em doar. Então não é que você está tirando uma parte de você, fazendo um esforço, uma obrigação, né? Separando ali, não. Você está fazendo aquilo que tem como uma alegria, né? Como uma avó que faz um bolo e fica feliz que os netos vão lá para comer junto, né? Então, basicamente é isso, assim, quando a gente oferece alguma coisa que para nós fez muito bem. Pode ser uma coisa simples, assim, eu lembro dos mestres falando assim, quando você perceber alguma coisa que você se inspira, algo bonito, você oferece aquilo. Então você está passando numa paisagem, você vê uma flor, né? Ou você vê uma criança brincando, você vê, né, um bichinho, alguma coisa que você se inspira, que você fala um céu estrelado, um pôr do sol, alguma coisa que você se sinta comovido com a existência, com a vida. Nessa hora você pode dedicar aquilo para benefício dos seres. Você pode fazer uma oferenda, assim, que todos os seres possam ter isso também. Igual quando a gente vai ter um prato de comida, por exemplo. Você vai e monta num buffet um prato bem bonito, saudável, saboroso, nutritivo. E antes de você comer, você olha para aquilo e aí você agradece todos os seres que contribuíram para que aquilo chegasse até você. E que todos possam ter aquilo também, se torna como uma oferenda. Você oferece, né? Né? A hora que está no banho quentinho, nesses dias de frio, puxa, que todos os seres possam ter um banho quentinho, não é verdade? Ou tem uma cama, ou tem um cobertor, ou tem um aquecedor, isso tudo é muito bom. Então a gente começa a reconhecer, e aí tem uma alegria de poder doar, vamos dizer assim, esse conforto, mesmo que seja uma coisa, uma felicidade temporária, ela é útil, ela é importante, né? Então a gente oferece para as pessoas que elas possam ter aquilo de bom, né? Uma vida com qualidade. Então, o que a gente puder fazer, vamos fazer, né? Muito bem. Alguém quer fazer alguma colocação? Podem doar o tempo precioso de vocês para poder olhar um texto junto com o grupo, isso é muito bom. A energia, né? Perseverança, a gente fica feliz de poder seguir.
Aí fez o estudo do Gampopa, depois fez o estudo do Roda da Vida, agora estamos fazendo o estudo do Além de Religião. Eu fico bem feliz também a gente poder compartilhar esses momentos assim, né? Muito bom. Bem, vamos fazer um pouquinho de silêncio, daí a gente faz a dedicação, então. Um ato de generosidade, natural, espontâneo. A gente equilibra a nossa energia e aproveita esse bem-estar mental, a mente relaxada, calma, a sensação de propósito, de sentido, de uma vida com significado. A gente oferece para que todos os seres também possam entrar em contato com esses valores humanos, universais, da bondade, da compaixão, da paciência, do contentamento, que todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres, que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade, que é o cultivo desses valores internos, o bem-estar, a satisfação, a alegria de poder oferecer compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, e que todos os seres superem as causas verdadeiras do sofrimento, livre de visões de projeção, perceber que as emoções aflitivas, o orgulho, a inveja, o desejo, o apego, a raiva, a ignorância, a carência, são as fontes verdadeiras do nosso sofrimento, que a gente aprenda a lidar com elas e não nos tornar refém dessas emoções. Que a gente possa gerar uma lucidez capaz de superar os condicionamentos e que a gente tenha alegria em seguir nesse caminho, caminhando com a sanga, com o grupo e oferecendo o nosso melhor, como alguém que cuida do jardim, que cultiva propriamente e cultiva as relações. Todos os seres no entorno possam reconhecer sua natureza e manifestar esse bom coração da Bodhicitta. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade, o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Namjum bende jimbo demba yuring deva dan demba zimpe jemba nangu zenjan zendeng jerchi. Luzun zanje guru rimbo jeno drungun dan dewa jen bojan barje gunzel do del trapo zao. Sola debzo jinji lam do zao jinan zangwe barje jiwa dan zanba jidro barje jilo. Om benza guru benwa siti. King do chokusa. Ring
Jim Zanli Sasum Charbel Ruju Ujo Wadam Midradu Sergele Show. Então, muito obrigado, pessoal. Que bom. Valeu. Fiquei feliz de ficar mais um dia aqui com vocês. Obrigada, Gabriel, foi ótimo. Diego, boa noite, até a próxima. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa Até. noite, até semana que vem. Até, tchau.